1, 2. Can you turn me up? Watch this. Ha, ha. I got the moves. Hey. Watch this. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mas o que é isto? Mas isto não é só mais um episódio, até porque estreamos a nova rúbrica chamada Mesa Redonda. E é verdade, tenho aqui já comigo 3 convidados para falar sobre um grande tema, a comunicação. E você se pergunta como é que começou a comunicação nos mídias, porque é sobre isso que vamos falar hoje. Começou precisamente no século XV com a invenção de Gutenberg, que inventou a prensa móvel, aquilo que atualmente chamamos de impressora. Depois, no século XX, surgiu a rádio e a televisão e, mais recentemente, no século XXI, surgiram as redes sociais que vieram dominar completamente a comunicação e estão, sem dúvida, na ordem do dia. Recebo comigo, aqui do meu lado direito, Sandy Nascimento, ela que é apresentadora do canal Na Minha Terra, e ao meu lado esquerdo tenho Cristina Jardim, ela que é formadora na área da comunicação, e António Macedo Ferreira, ele que é consultor e formador e foi durante 24 anos jornalista no Diário de Notícias e na TSF Madeira. Olá, tudo bem convosco? Olá, muito boa noite a todos também. Cumprimentar já aqui os colegas de painel e olha, obrigada pelo convite, é mesmo um prazer já estar aqui convosco. Obrigado. O que é que vocês esperam, e esta talvez é a primeira pergunta, começo aqui por ti, Sandy, o que é que tu esperas que vamos abordar aqui neste debate sobre a comunicação? Eu acho que acima de tudo os desafios que nós enfrentamos atualmente é em comunicar. Eu acho que o comunicar está cada vez a ser mais difícil, pelo público que nós temos, estamos a ter um público cada vez mais abrangente em termos de gerações e a verdade é que temos ferramentas cada vez mais diversas. Como é que nós vamos conciliar aquela comunicação mais tradicional com uma comunicação, digamos, mais contemporânea, se assim posso dizer, em termos de mídia e de plataformas digitais e afim. Eu acho que acima de tudo é um bocado por aí. Não sei. E acho que podemos começar por aí, precisamente pelas redes sociais, que é algo mais recente. Cada vez mais as pessoas comunicam nas redes sociais. Na tua opinião, achas que estão a comunicar para pior ou para melhor? Eu acho que depende das situações. Tu tens... consegues encontrar vários tipos de comunicação, mesmo nas redes sociais. Há muito aquela comunicação já direcionada para esta geração mais nova, que aposta muito nos emojis, nas frases mais curtas, em imagens, mas depois tens aquela geração que está a usar as redes sociais, mas que precisa de um bocadinho mais de informação, pelo menos lá patente, na minha opinião e na experiência que eu tenho tido nos últimos tempos. Mas é uma ferramenta importantíssima. Depois tens, por outro lado, aqueles que em vez de comunicar ou informar, desinformam, não é? Sim. Fazem completamente o oposto. É outro tema que também já vamos abordar aqui. Cristina, gostava de saber, a nível das redes sociais, o que é que tu tens a dizer? Concordas e partilhas aqui com a opinião da Sandy ou nem por isso? Sim, concordo com a opinião da Sandy. Sem dúvida, as redes sociais hoje em dia são um veículo para chegarmos a mais público. As pessoas muitas vezes pensam que acontecem mais coisas hoje em dia. Não é que aconteçam mais coisas. Se calhar acontecem tantas quanto antigamente, mas a verdade é que chegam mais depressa a todo o lado. Um acontecimento que acontece nos Estados Unidos ou no Japão chega a Portugal quase que minutos depois. Tivemos agora uma situação de um terremoto que chegou em poucos minutos, já estava espalhado nas redes sociais, toda a gente sabia o que tinha acontecido. Ou seja, as redes sociais acabam por ter esse papel unificador e globalizante, em que acabamos todos por estar muito conectados. Daí a importância de saber usá-las de forma conveniente e saber construir informação que passe de uma forma verídica e factual. E o que nem sempre se vê, e há alguns casos que temos conhecimento que as coisas nem sempre correm muito bem, porque as pessoas por vezes confiam demasiado no conteúdo que está nas redes sociais, em vez de ir às fontes, ou mesmo, por exemplo, no caso de questões de saúde, há pessoas... Tudo o que leem. Exatamente. Que é muito mau. Vê um PT, vão fazer o que o PT diz. Claro. Vê um médico, vão fazer o que o médico diz, sem fazer uma análise pessoal, uma análise dedicada a si próprio sobre aquilo que realmente pode ser relevante para a sua saúde, para o seu bem-estar ou para a sua vida pessoal. E isso eu penso que é algo que talvez aqui o António poderá ter mais a dizer sobre... Era exatamente por aí que eu ia, porque o António foi jornalista durante 24 anos no Diário de Notícias e na TSF, e acho que jornalista uma vez, jornalista sempre, diria eu. E, portanto, isto da desinformação é uma coisa que continua a acontecer, as chamadas fake news. Isso é um grande problema. Aliás, nós vivemos numa era em que há três
do meu ponto de vista, 3 fatores que são relevantes. Um é a velocidade da informação, que é instantânea. Outro é a questão de ser, de não haver um controlo portanto, dos canais de informação, nomeadamente as redes sociais. E a outra é o excesso de informação. O nosso cérebro não está preparado para este excesso de informação. Os nossos sentidos não conseguem filtrar a informação que diariamente nos chegam, porque nós somos permanentemente bombardeados por informação. E isso é um obstáculo. Nós não temos capacidade para gerir a informação que obtemos. E este, para mim, é o principal desafio. Como é que nós vamos ter a capacidade de filtrar o que é verdade e o que é que não é verdade? Sim. E há 3 tipos de risco, por assim dizer. Um é o aspecto de pessoas que metem, por exemplo, informações que são completamente falsas, mas sem nenhum objetivo. Porque não sabem, escrevem umas coisas e isso fica disponível online. Outro é o risco de nós estarmos a consumir informação que tem um objetivo específico de prejudicar alguém. Eu posso escrever qualquer coisa numa rede social, depois é viral, depois não se sabe quem é que colocou, com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Sim. E a desinformação, em termos mais globais, tem a ver com o facto de haver movimentos que até são chamados de inorgânicos, que têm mais objetivos mais globais. Por exemplo, o discurso ao ódio contra determinadas classes, contra determinado género, contra determinada raça. E estes 3 aspectos são muito importantes na literacia para os média, que é um trabalho que eu vou fazendo, nomeadamente com as pessoas mais velhas, portanto com os séniores, porque são os que eventualmente partilham as coisas sem terem ferramentas de análise prévia daquilo que nós consumimos. Eu costumo dizer que, e é um exemplo que eu dou, há cantores que já morreram várias vezes nas redes. Sim. Sim. Continuam a achar que, muitas delas continuam a achar que é verdade. Sim. E na realidade não é. Então qual é o truque? Sim. É verificar nas fontes que são mais ou menos fidedignas. E o que é que eu digo de fontes fidedignas? E com isto termino. Por exemplo, um jornal, uma rádio, um mecanismo de comunicação online que esteja registado na ERC, se essa informação vier em 2 ou 3 órgãos que estejam registados, à partida é verdade. Portanto, é terem atenção todas estas fontes credíveis para não haver esse tipo de desinformação. Sandy, passando para o tema da televisão, que é um tema que tu bem conheces, nós cada vez mais vemos os resultados das televisões a nível nacional a descer, o público cada vez menos acompanha a televisão, que é também um grande meio de comunicação, apesar que dizem também que as redes sociais podem vir a ultrapassar isso. Como é que tu vês esta descida de números? Achas que há um certo desinteresse com o conteúdo que vemos hoje em dia espalhado na televisão, por exemplo? Provavelmente, mas eu acho que prende-se um bocado por tudo aquilo que nós temos, e lá está, voltamos às redes sociais, passamos muito mais tempo nas redes sociais, elas dão-nos mais informação, dão-nos mais conteúdo, e depois as plataformas de streaming, não é? Sim. Como Netflix, Disney Plus e afins, passando a publicidade, não é? Como na minha terra.com, não é? Portanto, eu agora tenho uma série de opções, não tenho que ficar presa a uma televisão, à televisão, pronto, aos canais, sejam genéricos ou não, para ver conteúdo. Agora tenho mais opções, eu acho que passa por aí. Tenho que, se calhar, reinventar alguns conteúdos ou reinventar alguma forma de transmitir aquele tipo de informação. Alguns já vão fazendo, o que é ótimo, não é? Eu consigo estar em qualquer sítio e assistir a X canal.
sem falarmos destas plataformas. Estamos a falar dos canais nacionais, o que já é um grande passo que eles estão a fazer. Mas a verdade é acompanhar cada vez mais estas situações, porque as novas gerações querem é isso. Elas não estão presas, elas não ficam em casa, elas não se prendem à televisão para ver televisão. E vejo isso pela minha filha. Ela pega no tablet e ela é no tablet é que vai fazer tudo, e vai para aqui, vai para ali, e vê lá as plataformas que ela gosta, e os filmes e séries, e portanto passa um pouco por isso. Exatamente. Acho que sim. Cristina, eu vejo-te como uma pessoa assim irreverente daquilo que eu te conheço e pensei que esta pergunta seria muito interessante até na tua perspectiva e queria tentar perceber o que é que tu mudarias no mundo da comunicação. Se tu tivesses esse poder, o que é que tu mudavas tanto a nível mundial como até nacional e até mesmo regional? Essa pergunta é altamente desafiante, Francisco. Eu sei, por isso Guardaste um mesmo. troco na manga. Mas olha, eu acho que nós vivemos hoje em dia com gerações de pensamento acelerado. Eu não sei se já se aperceberam que, por exemplo, a Sandy referiu a filha dela. As crianças hoje não ficam mais do que 3 segundos a ver um vídeo. Eles pegam no seu telemóvel ou no seu tablet, eles veem ao fim de 3 segundos estão a passar. Portanto, em relação à televisão também sinto um pouco isso. As pessoas já não ficam a ver um canal. Nós antigamente tínhamos 2 canais, 3 canais e era aquilo e toda a gente consumia o mesmo tipo de programação. Hoje já não temos isso. Porque hoje nós estamos a ver um canal, não gostamos, passamos para o seguinte, vamos fazendo zapping até encontrar qualquer coisa. E muitas vezes acabamos por deparar com a insatisfação de que estão todos a dar o mesmo, estão todos a dar a mesma notícia, ou estão todos na mesma hora a fazer o mesmo tipo de programação. Eu penso que um dos desafios poderia ser exatamente isso, diversificar os conteúdos que são apresentados, ou então as horas em que são apresentadas. Eu compreendo que depois há existem as métricas em que as pessoas realmente, os canais querem agarrar o público, aquele público daquela hora, todos querem. Sim. Mas será que se nós tentássemos mudar um bocadinho essa perspectiva, porque antigamente tentávamos pôr certo tipo de programação às 8, que era a hora que a família estava reunida. E aquela família que agora fica em casa em teletrabalho, que almoça junto, também não será um público a agarrar. E os idosos que estão sozinhos em casa pela manhã, que ficam apenas a ouvir alguns programas com conteúdos que, pronto, nem sempre são os mais apetecíveis. Sim. E que nem sempre são aqueles que agregam mais valor às pessoas. Eu penso que um desafio para a comunicação realmente seria isso, é acelerar-se de maneira a desacelerar as pessoas, ou seja, criar conteúdos que as pessoas queiram efetivamente ver, que as pessoas queiram ver mais do que 3 segundos, que queiram olhar e sentir, isto é interessante. O que acaba por ser desafiante, que o que é que tu vais colocar no ar, que a pessoa em 3 segundos ou consiga captar. Sim. Eu acho que isso passa por tudo o que está em redor, começando nos cenários, nos apresentadores, nas pessoas, nas músicas. Eu acho que tudo aquilo que constitui a comunicação poderá ser essa mais-valia, porque se todos os canais puserem gente aos gritos e aos saltos e desgraças, e penso que as pessoas acabam por, em relação à programação infantil, se todos põem a mesma programação, os miúdos é mais do mesmo. Eu acho que realmente o desafio é que conteúdos é que podem ser criados para desacelerar as pessoas. Eu acho que é um bocado por aí. Bem, olha, o nosso tempo já está a esgotar. Foi maravilhoso falar sobre este tema da comunicação. Para finalizar, o que é que uma palavra para definir a comunicação, Sandy? Uma só é difícil. Uma só é difícil, mas eu acho que associa ao dinamismo. Dinamismo. Tem que ser dinâmica. Cristina? Comunicação. Comunicar é presença. Presença. E António? Para mim, há 2 palavras que é... Está a fugir à regra. Literacia. Certo. Literacia para o consumo dos médios. Ok. E assim finalizamos este nosso debate, esta primeira mesa redonda. Agradecer mais uma vez à Sandy Nascimento, à Cristina Jardim e ao António Macedo Ferreira por estarem aqui. E já sabem, são estes os nossos 3 convidados que vão poder acompanhar durante esta semana. O que é que estão à espera? Seguir a UAM, seguir o Mas o que é isto, porque vêm grandes conversas e vai ter a oportunidade esta semana de conhecer tudo, ou pelo menos quase tudo, sobre estes 3 maravilhosos convidados. Obrigado.